foi lido no Evangelho? Sim. Quem entendeu? Acha que entendeu? Esse está sendo o grande problema que nós, como humanidade, estamos enfrentando desde a formação dos evangelhos para cá, que a gente não entende. E é verdade. Várias entidades já falaram que muitas vezes a gente se recusa a buscar o evangelho porque literalmente a gente não entende o que está querendo dizer lá. Por quê? Porque vocês imaginam só um evangelho que veio do aramaico e aí foi todo introduzido pelo latim para depois ser traduzido para o português. Perfeito? Dentro de uma linguagem ortodoxa, vamos pensar assim. Eu não acredito que Jesus falava desse jeito. Vós, não acredito. Eu entendo que a linguagem de Jesus era uma linguagem muito clara. Mas tudo bem, por que ele tinha que falar sobre parábolas? Já notaram isso? Ele não falava em contos, ele não falava, né, em outro tipo de expressão. Ele tinha que falar em parábolas, porque parábolas é a única maneira de comunicação que ela não se perde no tempo. Porque se ele falasse de outra maneira, poderia se perder lá. Ou seja, a palavra dele tinha que ser, ela tinha que, né, percorrer o tempo todo. Mas acontece que nós estamos há 2026 anos depois disso e a gente não conseguiu compreender. Certo? E no momento que eu não compreendo, eu faço a pergunta: como é que eu aprendo? Aí, vamos lá. Foi quando se teve, dentro da espiritualidade, um plano para que pudesse isso ser esclarecido de uma maneira mais objetiva, mais clara. E foi aí que nasceu a ideia, no plano espiritual, do movimento espírita. O principal papel do espiritismo é esclarecer aquilo que até agora ninguém entendeu. Por quê? Calma, não vamos chegar. Segue o raciocínio. Por quê? Grande parte do esclarecimento do Evangelho que foi feito pela Igreja Católica, ele foi feito sob um interesse de dominação. Poder. Isso. E o principal, vamos pensar assim, a principal infâmia que eles fizeram é que eles mostraram o Evangelho para nós para que ele se visse como instrumento de consolo e não de motivação. Faz sentido o que eu estou falando? Então, quando você interpreta, quando você vê a Bíblia da maneira que ela foi escrita e tudo mais, ela tem muito mais um papel de consolar do que de ensinar. Então, o instrumento bíblico, ele ficou como assim: vai lá na Bíblia que você tem as respostas para a sua dor. A hora nenhuma fala assim: vai lá na Bíblia que você tem resposta para você se tornar o cara. E a gente não para pensar que uma das tarefas que Jesus teve quando ele esteve aqui foi exatamente para quebrar domínios. A chamada
boa nova, a chamada nova aliança que ele propôs para a humanidade, era exatamente de que nós tínhamos que ter uma maneira de nos relacionarmos com a humanidade através de um sentimento que ele denominou como amor, para que a gente parasse de se agredir um ao outro, para que a gente pudesse ter uma harmonia, mas também que a gente evoluísse, para que a gente pudesse realmente... Então nós estamos há 2026 anos atrás, até hoje, tendo um comportamento pieguista, tendo um comportamento vitimista, não tendo a curiosidade ou o interesse de entender o porquê que as coisas acontecem em nossa vida de maneira científica, filosófica e tudo mais, e ainda naquela condição comodista, confortado de sentar e achar que tudo vai acontecer na hora que Deus assim permitir. E isto é que está atrasando toda a humanidade. Então, quando Allan Kardec recebeu a condição de ter que decodificar isso, por exemplo, o primeiro objetivo era: mostre para a humanidade as coisas como elas são vistas no preto e no branco. Quebra, abre o véu, sai desse processo ilusório, sai desse processo enganador, sai desse processo, sai disso, mostra para a humanidade como tem que ser. Tanto prova que ele, a primeira coisa que ele sempre pontuou é: olha, antes de você crer, reticência, compreenda. Porque a religião, as religiões impositivas, todas tiveram, de uma maneira até muito competente, de nos dar as crenças sem que a gente compreenda ela, para que se possa ter domínio. Mas, por outro lado, a gente está esquecendo que as coisas estão acontecendo de todas as ordens, porque não pode parar, porque existe um plano universal. E como a gente não tem essa capacidade de compreensão, porque parte desse processo de compreender depende não só da gente querer, mas depende da gente quebrar as crenças, da gente ter a coragem de questionar, da gente ter a coragem de buscar, da gente ter a coragem de... Ou seja, nós precisamos, porque é muito fácil, por exemplo, vamos pegar eu como orador, eu vim aqui e fazer uma palestra para você extremamente consoladora. E o negócio é tão sério que se eu fizer uma palestra consoladora, você sabe o que vocês vão acontecer comigo? Vocês vão me idolatrar, sabe? Gente, Adriano é tão bonzinho, né? A gente sai da palestra dele tão leve. E o pior, quem está dando a palestra acha bom, porque está idolatrando. Como já aconteceu várias vezes, eu terminar a palestra, a pessoa vem falar assim: você mudou a minha vida. Olha só, eu mudar o quê? Quem sou eu na fila do pão? Mas concorda que isso mexe com a vaidade? Mexe com o ego? Então, se você, o orador, seja pastor ou padre, não tiver esse cuidado, o que acontece? Ele sempre vai ter palavras consoladoras. Por que é fácil falar com palavras consoladoras? Todo mundo aqui não está na dor? Tá, não tem como não estar. Todo mundo aqui está com alguma dor. Seja ela espiritual, seja ela mental, seja ela física, enfim, problema na família não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Ora, então se eu chego aqui e falo: olha, gente, vamos ter confiança que Deus nunca vai tardar. É a linguagem do Evangelho. Né? Vamos ter a fé. E a voz tem que ser aveludada, sabe? Vamos ter a fé. Porque a fé é aquela que traz o bálsamo nos nossos corações. Aí vocês falam assim:
Ai, gente, que homem é esse? Meu Deus, que luz é essa? Acontece que a gente sai de fora, o pau está quebrando e a folha está caindo. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo lá fora. Mas aí se aconteceu é propósito de Deus. Nós vamos agora, nós já estamos indo agora para a 7ª trombeta do Apocalipse, senhores. E é bíblico. E vai sacudir, a coisa vai pegar, não tem como. Porque faz parte do processo. Jesus várias vezes falou, olha, que vai chegar a hora. Nós não estamos preparados, porque nós ainda estamos no processo do consolo. Nós estamos ainda no processo de achar que na hora pega para capar, Jesus vai aparecer e tudo vai resolver, e não é assim. Então, há necessidade, claro, a gente precisa da palavra que vai nos confortar, sim, o que a gente não pode é nos acomodar sobre essa condição. Porque o Evangelho não, se vocês perguntam, se chegasse hoje para Jesus, assim, Jesus, qual era a finalidade do Evangelho? Primeiro que o seguinte, quem escreveu, foi Jesus que escreveu o Evangelho? Já começa aí. Quantos 100 anos depois? Quais 100 anos depois? Paulo escreveu ou seja, tanto prova que o Evangelho para nós ocidentais aqui, ele é paulino. Ele é paulino. É a base que nós temos. Nunca conviveu com Jesus. E dizem hoje que ele é um agente infiltrado. Dizem. Não quer nem entrar nesse mérito. Entenderam? Então é o seguinte, é importante nós termos essa condição para nos consolar? Sim, eu acho válido. Mas se nós que somos espíritas, nós não podemos nos cair, deixar nessa condição, porque o espírita, ele veio para poder desvendar. O espiritismo tem que, esta casa, por ser uma casa espírita, ela tem que ter este papel. Ela tem que tem que ter o papel de sair do processo da ilusão, entendeu? E trazer as pessoas para o que é realmente a realidade daquilo que nós todos estamos enfrentando e estamos passando. Esse é o papel das casas espíritas. Acontece que isso é uma missão muito maior do que uma missão consoladora. Porque a consoladora ela é muito mais tranquila, mais fácil do que uma missão questionadora, vamos pensar assim. Essa aí é a pergunta que diariamente eu me faço, procuro resposta. Que é mais fácil ser consolador do que falar a verdade. E que é mal recebido. Sim, se vocês forem parar para pensar, Jesus, no plano dele, ele era altamente questionador. É verdade. Ele desafiou muita regra, desafiou muita posição política, postura social e tudo mais. Essa é a verdade. Mas, hoje, eu dei mais ou menos essa palestra no Chico Xavier quarta-feira. E eu estava conversando com alguns médios da casa. E eles falando, realmente, Adriano, é complicado, porque as pessoas não querem ouvir realmente a verdade. As pessoas querem ouvir a palavra do consolo. Porque o consolo, entendeu, traz para ela paz. Mesmo sabendo que ela está sendo iludida. Tira a responsabilidade, né? Tira a responsabilidade. Eu não sei se vocês viram um vídeo que tem no YouTube, de uma mulher falando assim, eu não queria ter conhecimento. Ter conhecimento. Eu preferia ficar ignorante, porque no momento que eu tive conhecimento, eu tive que aumentou minha responsabilidade, complicou. E é verdade.
Eu queria continuar na ignorância. E se eu falar para vocês que isso aconteceu comigo quando eu iniciei no Espiritismo? Eu cheguei um dia com o professor e falei assim, escuta, não quer saber mais nada não. Deus me livre. Tá doido, quer ficar ignorante. Não dá tudo certo. É uma opção de cada um, não é? Acontece que não evolui. E aí aquela velha pergunta, você prefere ficar na ilusão e na ignorância, nessa condição, reencarnando na roda de Sansara, quantas vezes for necessário, ou você quer assumir uma nova postura, mesmo assumindo as responsabilidades, mas não precisar da roda de Sansara? A roda de Sansara agora vai ser em outro planeta, aqui não mais. Para quem tomar consciência. Então, o papel nosso como espíritas hoje é entender esse propósito que foi dado por Jesus, quero deixar isso bem claro, que as pessoas ligadas, próximas a essa condição de continuar o papel de ensinamento, você pode colocar Chico, você pode colocar Allan Kardec, enfim, Buda. Todos eles sempre tentaram mostrar essa condição para nós. E isto a gente precisa entender que só vamos ter realmente a condição de evoluirmos, buscando entender o Evangelho de um outro prisma, de uma outra maneira. Lógico, para melhorar a nossa postura, melhorar a nossa ética moral, de como a gente precisa conviver com as pessoas. Porque a verdade é essa. Antes de mais nada, o Evangelho ele tem que trazer para nós a ética. O que é a ética? É exatamente a sua consciência de como você vai conviver diante da sociedade sem precisar de alguém te fiscalizar. Ou seja, a sua consciência de saber o que é moralmente certo e o errado. A Igreja Católica nos ensinou o seguinte, olha, você pode viver do jeito que você quiser na confusão, depois você chega e pede perdão, que vai estar tudo certo. Não, está errado. Eu não tenho que ficar pedindo perdão, eu tenho que tomar consciência de como eu tenho que conviver eticamente com as pessoas, moralmente com as pessoas. Isto sim é evolução. E claro que isso é uma luta, isso não acontece do dia para a noite. É uma vigilância, orar e vigiar. É vigiar, né? Demônio, vigiar, treva, não, é se auto-vigiar. Tá vendo? Quer dizer, eu estou dando aqui uma outra interpretação da palavra de Jesus. E, no entanto, a vida inteira a gente colocou orar e vigiar. Esse vigiar é como se a gente vigiasse o lado trevoso. Não é o lado trevoso do demônio, não, o lado do alto trevoso, de você, a sua treva. Que a gente não tem muitas vezes humildade para poder encarar isso. Então a gente joga a treva sempre num terceiro, não, e a sua treva? No momento que você não tem uma ética, uma moral para poder lidar com as pessoas e tudo mais, desculpa, na minha opinião, isso é treva. Mas o próprio espírita tem essa coisa de terceirizar, sempre colocando culpa no obsessor. Menino, mas é demais. Mas é muito fácil. Né? Joga a culpa sempre no terceiro. Não, mas por que está falando? Porque está obsidiado. Sei, fácil, né? Falar que tem obsessão e tudo. Mas você está certinho. Quer dizer, a gente precisa começar a tomar esta consciência, sem precisar de ter a autocobrança, porque a autocobrança é que mata, que é a responsabilidade. Não, faça dentro daquilo que você pode fazer. Poder fazer o ideal? Não, não tem jeito de fazer o ideal. Dito, então faz o possível. Mas pelo menos faça alguma coisa. Agora, o que está acontecendo, nós não estamos fazendo.
Você não precisa de ter ninguém te policiando e nem te orientando para você ter a consciência que você não pode jogar papel no chão. Que você precisa olhar para as pessoas com um olhar de ajuda, de entrega e não com um olhar de competitividade. Você não precisa de ninguém te policiar para isso. Você não precisa de ninguém para te policiar para dizer para você ter um pouco mais de paciência com as pessoas. Qual a dificuldade? Então, isso sim é uma mudança de comportamento. O que eu quero aqui propor para nós é o seguinte: nós temos que ter o Evangelho não para consolar, Ângela, é para mudar a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa maneira de lidar diante de tudo aquilo que nos cerca, seja na família, seja no trabalho, seja com os amigos, seja o que for, a gente passar a ser o agente observador de nós mesmos. Oh, meu Deus do céu, olha a física quântica aí cobrando isso da gente. Nós temos que ser o agente observador de nós mesmos e pararmos de ser agente observador dos outros. É o auto-observar. Imagine como se você estivesse aqui se observando. Orai e vigiai. Isto é que Jesus pediu. Vigia. Se vigia. Vigia a forma como você pensa. Vigia a forma como você se posiciona. Vigia a forma como você fala. Vigia a forma como você se coloca diante da vida. Não precisa de ninguém estar falando isso para você. Você não precisa ir na igreja no domingo para poder achar que precisa ir. Não, para, você não precisa. Centro espírita não pode ser um lugar de adoração. Centro espírita tem que ser um lugar de estudo. É escola. É isso que os espíritos querem de nós, de virmos para cá para ficar adorando. Para. A adoração, ela não vai te levar a nada. O que vai te levar a alguma coisa é conscientização. Porque no momento que você se conscientiza, naturalmente você adora. Qual que é a coisa que o Espiritismo mais tem que combater? A chamada fé irracional, que é a adoração. Se Jesus quisesse ser adorado, ele praticaria isso com os seus apóstolos. No entanto, o convívio de Jesus com os seus apóstolos, gente, era confusão. Primeiro que eram 12 homens completamente analfabetos. Vocês acham que Pedro, quantas vezes Pedro desafiou Jesus? Jesus e Judas, que era o mais instruído deles, que Judas veio da Galileia. Vocês acham que é dentro dessa condição que a gente hoje entende que é? Menino. Mas aí o que a igreja fez? Ela santificou todo mundo. Então a gente entende, certo? Os apóstolos como São João, São Pedro, sabe como é que é? Santo Antônio. Como assim? Aí o que acontece? Aí a gente fica com medo de falar assim, mas peraí. Mas foi dessa forma por quê? Qual era a necessidade que Jesus teve nesse momento? Divulgar. Sim. Não, sim, mas qual era a finalidade? Porque tudo que ele fez para poder mudar o estado de comportamento. Acontece que nós estamos em 2025, nós não mudamos. Eu estava vendo isso na televisão, aquele UFC, né? É o UFC? É aquelas lutas, né? O UFC. Aquilo lá na mesma arena do Coliseu, só que agora filmado pelas televisões. Mesma coisa. Para pensar. Né? Um bando de gente assistindo aquilo lá, torcendo para ver quem arranca mais canto do outro. Mas é esporte, né? Você entende o que eu estou te falando? Quer dizer, você fala assim, quem não evoluiu? Tem gente apostando, ainda faz aposta igual era no Coliseu.
televisão. Todo mundo vê, não precisa estar num circo. Então, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Esta é a visão, a análise crítica que nós temos que fazer. O espírita, ele tem que ter essa obrigatoriedade. Porque o espírita, ele veio, todos nós que estamos aqui ligados ao espiritismo, nós propusemos isso no plano espiritual. Nós temos que ser agente de mudança. E não ficarmos também sentados, querendo ser um consolado. Espírita não tem que ser consolado. Espírita tem que trabalhar. Espírita tem que trabalhar, não tem que ser consolado. É isso aí. Não tem. Não tem que... Isso existe no espírita. Espírita é pancada. E mudar assim, né? Principalmente, porque às vezes quer mudar do outro. Como é que eu posso ter uma análise daquilo que eu poderia te ajudar a mudar se eu não conseguir em mim mesmo? Para pensar. Não é hipócrita isso? Isso é hipocrisia, na minha opinião, é hipocrisia. Ó, você precisa fazer isso assim, 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 assado. Aí você vai falar para mim, e você faz? Eu nunca esqueço. Felipe, meu filho mais velho, hoje está com 36 anos. Com 14 anos, eles tinham um rapaz que sempre levava eles na escola, mas o Zé. O Zé virou assim para mim e falou assim: Juliano, Felipe está na maconha. Ai, ai. Tá bom. Aí, e o Felipe sempre foi muito, um espírito muito fora da caixa. Você imagina só um menino com 15 anos de idade andava de bar de braço, veja, isto é. Eu chamei ele no quarto, escuta aqui. Está mexendo com maconha? Não, pelo amor de Deus. Eu te mostrei tudo isso, eu te ensinei. Cara, onde você vai entrar? Você está ficando... Por que isso agora? Que é isso que eu estou falando. Pai, fica tranquilo, pai. Qualquer maconha que eu possa fumar não é um terço do uísque que eu já vi você beber. Não entendi. Qualquer maconha que eu possa fumar não é um terço do uísque que eu já vi você beber. Toma. Mas eu parei com isso. Não para. Não vem com essa não. Olha o consolo. Não, mas eu já parei com isso, você para com outra coisa. Não, o problema é dele. Você quer fumar maconha, o problema é dele. Mas eu estou mostrando para vocês que isso é que evolui. É quando tem essa relação, certo? De o hipócrita tratando com a hipocrisia do outro. E aí eu rebati. Falei, pois é, mas você nunca me viu bêbado chegar em casa. Você também nunca vai me ver drogado. Então, tipo assim, bebe seu whiskyzinho, eu fumei maconha e tá tudo certo. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. O que? Fumar maconha? Não, para. Tá vendo? Tá vendo o que é o problema? Tá vendo? Só para trazer reflexão. Tá vendo o que é o problema? Olha a crença limitante. Olha a crença limitante. Detalhe é isso aí. Qual é o problema dele fumar maconha se ele for um homem digno? O que interessa é a dignidade dele como homem, como pai, como esposo, como patrão, como humano. Entenda isto. Foi isto que Jesus fez com Maria Madalena, relacionada à condição da prostituição dela. Acontece que a gente não pode falar isso, porque isso é pecado. Eu tenho que falar no sentido de consolo, de falar, Jesus perdoou Maria Madalena. Não, ele virou e falou assim, quem tem uma condição, joga a pedra. Porque eu não posso jogar essa mulher porque ela é prostituta, eu tenho que jogar ela como um ser. Vocês é que estão condenando ela como prostituta.
Então joga a primeira pedra. Quem é bambam? É a mesma coisa que eu falei aqui agora. Eu não quero que o meu filho largue a maconha. Estou dando um exemplo, tá? Eu quero que ele seja digno. Mas a reflexão é o seguinte, assim como existem doenças que caminham juntas, vícios geralmente não te levam para o lado bom. Depende. Porque ele caminha junto com outras... Depende. O vício faz isso porque ele, no sentido de consciência, é fraco. Então pronto. Tá tudo certo. Eu conheço vários amigos meus que são maconheiros, são homens maravilhosos. E conheço vários que condenam a maconha de jeito, é tudo hipócrita, fingido, falso, indigno. Vale 10 vezes mais um alcoólatra debaixo de uma ponte repartindo um pão entre eles mendigos do que um alcoólatra dentro de casa batendo a mulher. Acontece que a gente não quer encarar isso, mas isso é a postura ética, é a postura verdadeira. Só que o que a gente faz como sociedade, que aí sim as instituições, seja religiosa, faz, é exatamente, a gente discrimina aquele cidadão, colocando ele como alcoólatra e tudo mais, certo? Mas não reconhece o que isso acontece dentro das nossas casas. Mas aí voltando. Eu trazendo a reflexão. Você colocou 2 alcoólatras, né? Ainda assim, o vício, no fato de distribuir o pão, não quer dizer que ele esteja num bom caminho. Uma coisa é a caridade, outra coisa é a Esquece que o vício é mau caminho, pelo amor de Santo Antônio. Esquece. Você não acha? Não, quebra essa crença. O vício é Quebra essa crença. É autocontrole. Esquece. O vício, ele pode deteriorar a condição humana de convivência, é uma coisa. Mas isso não quer dizer que é mau caratismo, pelo amor de Deus. Mistura uma Mas coisa. é o que você falou no caso de agressão dentro de casa. É mau caratismo. Mas isso que eu estou te dizendo. É isso que eu estou te dizendo. E é isso que a sociedade faz. Ela fecha os olhos para cá e arrebenta lá. Quando Jesus começou a comer com a mão, o que falaram para ele? Ele come com a mão, o que ele falou? Vigie o que sai da sua boca e não o que entra dentro dela. É o que nós estamos falando aqui agora. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O problema é que a gente analisa, o seguinte. A gente analisa o seguinte. Mas eu acho que você falou sem querer 2 alcoólatras. É. Eu acho que você quis dizer assim, mas tem lá o alcoólatra debaixo da ponte, mas com a boa ação dividindo o pão. O caráter dele é melhor de um cara que não usa álcool, que está dentro de casa batendo mulher. Não. Você quis dizer 2 alcoólatras. Não diz caráter, é consciência. E é alcoólatra. Agora, o alcoolismo está fazendo mal para ele, que poderia... Sim, não estou questionando isso. Estou falando de consciência, estou falando de ética. Mas a Não, pessoa mas tá quem ciente, se né? droga não costuma ter ética, não como uma pessoa Nem que se consciência. droga porque arrasta a família no lodo, vai ter isso. Mas olha só, droga é lista e droga é lista, igual ele usa o uísque, misto. Qual que é a diferença? Tudo é droga. Tudo é droga. Aí porque uma é lista e a outra não é. Não tá nem entrando nessa. Continua. É isso aí. Vai lá. Aí tipo, eu fumo cigarro, A droga é muito mais difícil. Você sair do vício de um vício. tudo é Quem se tudo droga, não tem arrasta a vida. Não mesmo. O álcool, a pessoa que bebe álcool, a pessoa que fuma cigarro, ela está se prejudicando da mesma forma que a pessoa que usa cocaína. Não, mas peraí. Você está esquecendo de um detalhe. E a droga da corrupção? E a droga do mau caratismo? Mas tudo é droga. E a droga do fingimento? E a droga da hipocrisia? E a droga da manipulação? Então, aí esse negócio de vícios Não, calma. vai na hipocrisia. Isso, eu estou querendo dizer assim, não estou dizendo aqui nunca em favor da droga. Eu estou dizendo de conscientização. Mas aí
no meu entendimento, consciência e falta de consciência. Tudo isso, os malefícios, droga, é falta de consciência. Então, todas as considerações periféricas do lado do cara não tem valor. A comparação verdadeira é consciência. E Jesus veio aqui para dizer, ó, vocês são seres que têm consciência. Veio preparar para a ascensão, para a quinta dimensão. Tá, para. Entenda o seguinte. Vou voltar lá no tema da palestra. Antes de crer, Compreendo. é isso que eu estou falando. Exatamente. Consciência. Quando uma pessoa tem a capacidade de compreender, presta atenção, compreender o que é a vida. Quer ver? Responde para mim uma pergunta. De onde nós viemos, o que nós viemos aqui, para onde nós vamos? Nós viemos aqui para aprender, para evoluir, para quitar o que a gente tem. Não, calma, primeiro, de onde nós viemos? Nós viemos do plano espiritual, para inspirar na terra. Primeiro vamos criar. Somos Viemos dos empreendedores. alunos. Precisamos Tá, aí vem fazer o que aqui? evoluir, crescer. Evoluir por quê? aprender, Porque somos erramos de alguma forma em outras vidas. Somos empreendedores que estamos aqui. Sim, e para onde nós vamos? Onde o que nós evoluir e o que conseguimos aprender é o caminho que vamos seguir. Que cada um vai para um lugar de acordo com suas ações e sua evolução. Entendi. E quem você acha que te criou? É assim, são tantos conhecimentos que está surgindo agora que até é difícil dar uma Difícil de resposta entender, exata, né? porque eu estou aprendendo muita coisa, muitas revelações o véu está sendo tirado agora, então a gente está aqui o quê? Estudando, aprendendo, para descobrir a verdade. São tantas mentiras que quando a verdade está surgindo agora a gente fica até meio perdido. Aí eu faço uma pergunta para a senhora. A senhora acha que esse tempo todo estão mentindo para a gente? Na sua opinião? Algumas coisas sim, outras não. E o que te Muitas faz coisas. diferenciar isso? Diferenciar que você podia estar evoluindo melhor. Consciência. E nesse caso, a senhora acha que eu conhecimento. estou mentindo ou eu estou falando a verdade para a senhora? Isso só pertence à sua consciência, não à minha. Vou sair, né? Pois Ué, eu não posso falar por você, eu falo por mim. Mas a senhora está acreditando no que eu estou falando? A gente absorve as coisas que acha certo, né? Em toda palestra. Você vê. A senhora não respondeu minha pergunta. Eu quero sim ou não. A senhora está acreditando sim ou não no que eu estou falando? Algumas coisas sim, outras não. Eu ainda estou analisando. Você não terminou a palestra, me deu um julgado. Zé, Nós Eu acho que você aí é questão de acredita acreditar. que ele acredita que está falando certo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para É a senhora. difícil você julgar Eu isso. dou palestra. Desculpa. Não, É veja bem, opinião. deixa eu contar uma coisa para a senhora. Eu dou palestra há 22 anos. Eu sempre sonhei nas minhas palestras em ter uma pessoa igual a senhora para me questionar. Tem que questionar. A vida inteira eu falei isso. Por que não me questionam? A gente tem que para aprender. Se você só ouvir, você vai ficar na dúvida. Muito. Tem que ter um diálogo. Eu quero carregar a senhora Entendi. todas as palestras minhas. A senhora sentar lá no fundo, a hora que eu começar, só levantar a mão. Mas eu posso responder. Entende o detalhe. É isto que a gente precisa. É um fórum de debate. Isso. Não existe Achar o não existe conhecimento. aquele que tem Verdade, só eu sou- não, é a discussão. E eu sempre provoquei nas palestras, mas todo mundo fica. Você tem Eu só já que cheguei, falar. não, vi várias, já cheguei muitas vezes das pessoas, um falar assim para outra assim, mas eu não estou concordando com o que ele está falando. Cala a boca, você está doido? Ele está falando, é o espírito que está falando, você fica maluco? Quem é você para. Questionar. Mas aí, Adriano, eu assisti muitas palestras suas que eu acho muito boas. Grande parte do que você fala, eu aceito naturalmente, acredito, e é o meu pensamento. O que você fala que eu ainda não pensei, ou que suscita
uma paradinha, eu recolho para pensar. É um bom tema para aquela noite, 3 horas da madrugada, pensar. Entendeu? Eu não vou contestá-lo, porque É um quadrinho aqui atrás? o que você fala está perfeitamente de acordo com a minha linha. Com alguma coisinha que eu dou uma paradinha, eu não vou contestar porque me falta conhecimento naquele momento. Mas, Pode continuar. mas de qualquer modo, dá muita conversa entre nós. Como é que é o nome da senhora? Céu. Dona Céu. Isso aqui é o Espiritismo. Aqui está a filosofia. Aqui está a ciência. E aqui está a religião. Isso aqui é o que resume o Espiritismo. Ângela, você já estudou aula? E foi isso aqui que você viu? Me mostraram isso aqui? Sério? A senhora já leu algum filósofo? Nietzsche, algum deles, Platão, Sócrates? Se não, Sim. Começa a ler. Eu estou estudando muita palestra e aprendido muito. Esse Então, nosso conhecimento então agora. deixa eu estou explicar. deixando- A filosofia Não. é a arte de questionar, analisar. Ah, pai. Não, aí você aprendeu não é outra história, porque você, se você quer, você... É, Perfeito? Sim ou não? sim. Sim? Para que tem a ciência? Que a ciência tem que comprovar o quê? O que a filosofia está analisando. Até hoje tem gente que duvida que tem plano espiritual. É, realmente. Olha o tamanho do problema. Associa a nossa mente. Olha o tamanho do problema do nosso lado. Mas tem gente que duvida que o homem foi a lua. Não, independente disso. Eu estou falando no nosso caso aqui. Então você imagina só o tanto que ele é complicado. É. E aqui a religião é exatamente o que é religião? Religião significa religare, ou seja, ligação. Um plano maior. Sim ou não? Sim. Pois é, nós pegamos e trouxemos para esta faixa daqui o Evangelho de Jesus, trazendo dentro de uma ótica de consolar. É onde ele está De salvar. trabalhando. Crescimento. Jesus, hora nenhuma, falou que ele é o Salvador. Quem falou isso foi o Paulo. Jesus, hora nenhuma, disse isso. Salvador de quê? Quem salva você é você mesmo. Concordo. Como é que Jesus vai salvar? Desculpa, eu vou falar uma coisa, não te ofender, né? Você de uma mente trevosa que você tem. Se é você que está criando essa mente. Mas o que fizeram? Criaram essa condição aqui. Tanto prova que na hora que a pessoa está encapetada, o que faz? Vai lá tomar um passo para ver se você melhora. Estou mentindo? Não. Ninguém senta com a pessoa e fala assim, vem cá, vamos conversar aqui para ver o que está acontecendo, o que está pegando. Não, manda ela tomar um passo. Acho que o Espírito vai resolver. Vai resolver tudo. Então, o que eu estou querendo dizer, e a senhora está falando aí, graças a Deus, foi a espiritualidade, trouxe essa mulher aqui na minha vida, é que a espiritualidade, através dessas 1000 revelações que vocês sabem se é verdade, a espiritualidade, nós entramos agora numa nova era. Muito bom. Nós saímos da era pisciana, entramos na era agora aquariana. A era pisciana foi a era da vinda de Jesus. Tanto prova que ele era um pisciano, ele nasceu em março, ele não nasceu em dezembro. Exatamente porque a humanidade precisava receber
toda uma noção, um exemplo de conduta ética, de conduta amorosa. Esse foi o principal objetivo de Jesus, beleza? Então não se importava muito em esclarecer, não se importava muito, sabe, em tratar de assuntos realmente conflitantes, porque precisava da humanidade se aquietar. Capite? Por isso que irmã Dulce não falava nada, por isso que Madre Teresa calcutava, porque tudo tinha que ser primeiro exemplo de amor, de acolhimento, de relacionamento, beleza? Acontece que acabou, porque não tem mais o que exemplificar. Não tem mais tempo. Só não ama quem não quer, que já está tudo aí para a gente amar. Agora chegou a hora do esclarecimento, que é a era aquariana. Por isso que esse mundo de revelação, vindo de tudo quanto é lugar que você possa imaginar, inclusive até de assessores de Chico Xavier, porque chegou agora esta fase, de nós começarmos a entender coisas que a vida inteira foi mistério para nós, e que a gente sempre fez isso aqui, aliás, nos ensinaram a fazer isso aqui, entendeu? Mas por que, Adriano, que isso é importante a partir de agora isso? Porque se a gente não tiver isso, não vamos evoluir. Tem que saber qual é de onde veio, para onde vai. Principalmente a nossa relação cósmica está começando a acontecer. E não adianta fugir disso, pelo amor de Deus. Prestem atenção. Não eu que estou falando. Saiu no portal da G1. O que é G1? Globo. Certo? Entra no site dos Estados Unidos. Começaram a soltar todas as imagens dos OVNIs. Ninguém está aqui agora. Não, é oficial. Lembra que eu falei isso? Nós só vamos acreditar na hora que o Willer Bonner, Jornal Nacional, toca aquele trem de urgência lá. Atenção, certo? Queremos comunicar que nós agora estamos sob também a ordem extraterrestre. Aí todo mundo, fantástico. Então, como nunca saiu oficial, mas agora é oficial, está no site do governo americano. Mas graças a Deus eu tenho muito médico evoluído, muitas consciências que veio para clarear isso para nós. Não, para com esse consumo. Tem nada disso não. O pau vai quebrar, a folha vai cair. Da mesma forma que tem muita gente que não acredita nos espíritos, vai começar também a mesma condição. Mentira. Se nem sequer pisou na lua, agora está falando para nós que vai. Não é verdade? É isso, fake news. Não, isso é montagem. Tudo bem, enquanto a gente ficar nesse faz de conta, porque você sabe o que é o grande problema nosso? Qual é a primeira frustração que a gente tem na vida? É que 9 anos de idade, 10 anos, o pai chega para nós e fala assim: meu filho, preciso te contar uma verdade muito dura. Aí você fica olhando assim para o pai. Que foi? Papai Noel não existe. Eu me lembro desse dia. Falei, como é que é? Como não existe? E como é que os presentes apareciam na beirada da minha cama? Assim, era eu que acordava de madrugada e punha. Miserável. Eu fiquei, você está entendendo? Deprimi. Absurdo. Palhaçada é essa? Não quer. Aí cabe a nossa consciência agora, então, questionar, estudar, aprender. O que está acontecendo com a gente agora é que estão começando a dizer para nós o seguinte: ei, Papai Noel não existe, cara. Vocês não são os únicos na vida. A relação de vocês com tudo aquilo que está em volta do universo vai começar a acontecer da mesma forma que a relação de vocês com o plano espiritual. Porque muitas vezes a gente não fala. Não tem gente que já questionou o pai Joaquim aqui? Vocês sabiam
que normalmente os pretos velhos precisam se transvestir de preto velho. É um espírito normal. Mas se curvar. O povo acreditar. Porque você fala assim, não, porque você. Mas se você é preto velho, está falando comigo? Não, o que é isso? Agora. Não. Como é que não está fumando cachimbo? Como é que não está sentando no banquinho? Como é que é? Mas por que isso? Por causa do consolo. Então eu tenho que acreditar. Crê. Primeiro a gente crê. Para depois a gente entender. Porque, assim, então, como não tem o preto velho falando zifi e papapá, então não é. Acontece que nessa nova era, isso não vai existir. Não tem, porque realmente não tem lógica mais isso, gente. Não tem lógica mais isso. As coisas estão aí, né? Todo dia acontece. Deu para entender? Então, o que eu quero pedir para vocês que são espíritas? Tenham pelo menos a coragem de pesquisar, de analisar, de verificar, de se autoanalisar, de se autoprogramar, você entende? Sem cobrança, porque a vida inteira nos ensinaram via cobrança, por causa do problema do pecado, esse inferno de pecado, não sei o que, pecou, agora acabou, meu filho, pecou agora. Agora você está no sol da goiaba. Já nasceu o pecado. Isso. De uma situação da Adão e Eva que eu não tenho nada a ver com isso. Mas Jesus morreu na cruz e apagou os pecados. É isso, porque ele derramou o sangue. Aí zerou. Tá todo mundo limpo. Zerou. Desde que batize. Desde que batize, tem que batizar. Porque até hoje tem gente. Antes era no rio, agora pode ser piscina mesmo. Tá bom, vai lá e batiza. Porque agora você está limpo dos pecados. Dá vontade de perguntar para ela. Depois que ela acabou de batizar, se ela pegar isso aqui, ela vai ver qual tipo de vídeo. Não, mas aí no caso, quando faz que é um bebê, a questão da consciência, até por conta da encarnação, ele não tem condição nenhuma de discernir. Sim, mas presta atenção, até aí tudo bem. O que eu quero dizer para você é que nós temos que ter coragem de quebrar isso. Porque é isso que está nos deixando evoluir. E nós entendemos isso de uma maneira, como é que eu falo assim, de uma maneira, não é natural, mas de uma maneira dentro daquilo que é a vida. Do que é a vida. De novo, a irmã nossa leu o Evangelho aqui, quem entendeu alguma coisa? Então, tá quanto tempo lendo? Para tu contelar, ninguém está entendendo. Aí o que acontece? Você tem um pastor, você tem um padre, você tem um orador para interpretar. Olha o tamanho do poder que nós estamos dando para esses poucos homens, para conduzir as nossas vidas. E nós mesmos temos que ter a responsabilidade. Você entende o que eu estou falando? E o que você está falando vem de encontro ao que foi dito, né? A questão da cegueira, né? Muita gente prefere estar cego mesmo, porque aí vai esperar alguém se para fazer por ele. Não esperar para alguém que vai dar resposta, que vai fazer um consolo para ele ir para casa aliviado, falar assim, oh meu Deus do céu, pensa as irmãs boas que é as lá do centro. Igual Jesus mesmo lhes disse. Olha, ela me abraça, eu sinto tão aliviada. Tô mentindo? Você entende o que eu estou querendo dizer? Reforma íntima nenhuma. Mas a reforma íntima só vai acontecer se eu fizer uma autoanálise, orar e vigiar. E aí é que acontece, a gente tem que ter vergonha. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Eu tenho certeza que eu vou falar um negócio aqui, é 100%. Tanto os encarnados estão aqui, desencarnados. Isso aqui está tupido de gente. Certo? Por que Deus não te deu o sexto sentido? Porque de repente não tinha consciência para utilizá-lo de melhor forma. Sim, para de dar a resposta politicamente correta. Por quê? Responde para mim. Você sabe por quê? Sim ou não? Não. Você sabe por quê? Porque seria mais fácil, tipo,
É como se fosse uma câmera. Ai, eu não posso errar porque... O que é o sexto sentido? É uma conexão com o mar, né? Usar a sua intuição. Não. Essa conexão você já tem. Nem O que é o sexto sentido? Sexto sentido é a comunicação telepática. Beleza? Eu não precisar te falar e nós vamos nos comunicar. Sim ou não? Por que nós não temos esse poder? Nossa, ia ser Porque só temos 2 fitas. Não. É porque nós somos mentirosos. Porque a gente mente descaradamente mesmo. A gente mente para a mãe, a gente mente para a filha, a gente mente para a esposa, a gente mente. Não tem essa coisa. Tá vendo? Aí quando algum maluco fala isso, não, então eu prefiro fazer de conta que não é verdade, eu vou para casa consolado, porque o Adriano falou assim, mas isso é coisa da evolução, as coisas, ai que alívio, então eu vou continuar mentindo, ai que beleza, eu vou orar e vigiar. Hã? E ninguém vai ler meu pensamento, né? Tipo assim, passou o marido da minha amiga e eu falei, nossa, que homem cheiroso, meu Deus do céu! Não! Não é verdade? Se tivesse a telepatia, a amiga ia falar assim, o que é que você já está corujando? Mas por que não tem essa condição, doutor? Porque não tem a ética. É que eu tenho que ter a ética de não desejar o marido da outra. Por uma questão de consciência. Capite? Adriano, uma consideração. Tudo bem, isso que você falou é verdade. Tem um detalhe. Nós éramos 12 fitas. Temos 2. Foi-nos retirado 10 fitas. 10 fitas essas que paulatinamente estão sendo repostas e quando chegar na 5ª dimensão seremos novamente 12. Aí, por que lá na 5ª dimensão não vai ter mais esse problema de segredos? Porque está tudo, um lê a consciência de outro. E tem problema nisso? Não vai ter, porque toda a consciência de qualquer um que estiver convivendo na 5ª dimensão será pura, será outro nível. Mas só quem parar de mentir. não entendi. Só vai para lá quem parar de mentir. Eu vou começar hoje. Ok? Ó, faz assim para mim. Faz assim para mim. Vai? Isso. Muito bom. Isso aqui para gerar vibração, tá? Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.